Pessoal, muito boa noite. Boa noite para o Matheus, boa noite para o Daniel. Curso Pro Oral de Minas Gerais, o pessoal pedindo. Boa noite para tanta gente com nomes curtos, Margarete, meu amigo Marcelo Veloso, muito boa noite. Boa noite para Andréia, Cíntia, para o meu primo Rafael Joto, para o Diego. Muita gente aqui hoje para ouvir um pouquinho. Boa noite para o Lucas, meu amigo e colega de profissão lá de Jundiaí. Boa noite para a Patrícia, Carolina, Ricardo. Bastante gente conhecida aí, pessoas que algumas eu não conheço pessoalmente, outras aí. Cadu, meu antigo escrevente, hoje lá em Igaratá, muito boa noite. Muita gente aqui, muita gente querida, agradeço a presença de cada um de vocês. E a ideia hoje é tratar um pouquinho sobre os reflexos do Estatuto do Deficiente na atividade notarial. Vejam só, eu não pretendo, como boa noite aí para o Lucas, para a Fabrícia, para a Giovânia, tem bastante gente conhecida aqui, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. E a ideia, gente, não é destrinchar teoricamente o Estatuto do Deficiente, porque é um estatuto razoavelmente complexo, para falarmos aqui nesse canal um pouco mais rápido e informal, mas eu gostaria de deixar para vocês algumas dicas e algumas... A Bárbara está perguntando de curso pro oral em Minas. Olha, Bárbara, eu acho que o curso do professor Vitor Kimpel está montando um preparatório pro oral de Minas. Dá uma olhada lá no vfkeducação.com. Aliás, lembrete para quem está estudando aqui para o concurso de São Paulo, teremos aí um curso presencial a partir do dia 19 de fevereiro e eu me mantenho como professor lá nas matérias de notas e protestos. Eu sou professor já no curso gravado que está sendo veiculado aí nesse momento, mas haverá aí agora esse curso presencial para quem tiver interesse em se preparar para o 10º concurso, tá bom? Eu estarei lá falando sobre tabelião de notas e protestos. Dia 19 de fevereiro, Margarete, começa agora dia 19 e o curso será às sextas, sábados e domingos. Se você quiser conferir maiores informações, veja lá no vfkeducação.com, tá? Boa noite para a Tatiana também, que acabou de chegar. Mas, gente, quem quiser se inteirar aí um pouquinho mais a respeito, pelo menos da parte doutrinária do Estatuto do Deficiente, eu recomendo a leitura de um artigo escrito pelo Felipe Leonardo Rodrigues, que nos acompanha de vez em quando aqui. O Felipe é substituto do 26º Tabelião de Notas e um excelente profissional. E ele escreveu um artigo que se chama Nova Lei Reforma a Capacidade no Código Civil. Esse artigo, se vocês jogarem no Google, vai aparecer, escrito pelo Felipe Leonardo Rodrigues, um artigo muito bom, trazendo até as mudanças no corpo da lei. E eu gosto muito também de uma série de 3 artigos escrita pelo professor Vitor Kimpel, que foi publicada no Migalhas. Alguns textos ele escreveu até em coautoria com o Thales, o promotor de justiça, que é meu amigo e colega de faculdade também.
é uma trilogia aí com artigos chamados O Estranho Caso do Inimputável Capaz. E nós vamos falar um pouquinho até do porquê desse nome. Ele critica um pouquinho aí o Estatuto do Deficiente, e eu penso que assiste razão de uma certa forma ao professor Vitor. Então, se vocês jogarem no Google esse nomezinho, O Estranho Caso do Inimputável Capaz, vocês serão remetidos a uma trilogia com artigos escritos pelo professor Vitor a respeito desse assunto. Então, quem quiser se inteirar um pouquinho mais em termos doutrinários do assunto, vocês vão estar muito bem respaldados com a leitura desses 3 artigos do professor Vitor, em coautoria aí com o Thales e o Bruno, e também pelo artigo escrito pelo Felipe Leonardo. Agora, falando especificamente do Estatuto, eu sou bem franco, eu já falei isso aqui no Periscope em uma outra transmissão. Eu achei uma mudança um tanto quanto desnecessária em um sistema que já funcionava, e uma mudança que tornou as coisas e o trabalho do tabelião e do oficial um pouquinho mais complicado. Boa noite para a Aline, que está chegando agora. Por que eu falo isso? O sistema de incapacidades que nós tínhamos no Brasil até 2 de janeiro de 2016, na minha ótica, funcionava muito bem. Você delimitava quem era capaz e incapaz pelo próprio Código Civil. Ele dava, dentre a delimitação das incapacidades, algum limite para a interpretação. Boa noite, Melissa. À medida em que trazia causas como aquele sujeito que não pudesse exprimir a sua vontade, ainda que transitoriamente. Mas ele deixava o trabalho um pouquinho mais seguro, porque ele delimitava muito claramente em um campo quem era incapaz e no outro quem era o capaz. Capaz exerce, boa noite, Kátia, o capaz praticava normalmente os atos de sua vida civil e o incapaz era assistido ou representado conforme o caso. Boa noite para acho que é Bárbara o seu nome, muito boa noite. E esse sistema funcionava muito bem, porque inclusive era um sistema que, na minha ótica, permitia resguardar muito o direito do incapaz. Boa noite para o Marcos. Esse novo estatuto que visa aí colocar os deficientes em uma condição de igualdade, vamos pensar numa inclusão social, ele é muito bonito, talvez, num termo, é Bruno. Então, Bruno, eu te confundi com Bárbara, me desculpe. Mas esse sistema ele pode ter uma ideologia muito bonita, e até tem, de inclusão social, mas talvez ele coloque o deficiente em uma situação de desamparo maior. Porque eu fico me perguntando, qual é o problema de dizer que uma pessoa é deficiente? Alguém enxerga algum problema nisso? Eu não enxergo problema nenhum, é uma denominação. A pessoa, se ele é deficiente e incapaz, por consequência, qual é o problema disso? É impoliticamente correto chamar alguém por essa terminologia? Eu acho que não. Eu acho que educação e respeito estão muito além disso. E essa lei me parece que partiu do pressuposto que dar o nome de capaz para esse deficiente estaria incluindo esse sujeito de uma maneira mais adequada na sociedade. Lê do engano. Nome não muda nada. Se chamar ele do que quer que seja, tanto faz. O que importa é a proteção que está se dando a essa figura. E eu acho que ficou um pouco confuso isso tudo, porque todo mundo sabe qual que foi a consequência prática maior para a nossa atividade. Hoje, são considerados absolutamente incapazes, nos termos do artigo 3º do Código Civil, somente os menores de 16 anos. Só. Mais ninguém. Então, uma pessoa mais desavisada pode achar o quê? Que o maluquinho que pensa que é o Napoleão Bonaparte e vai lá no cartório para fazer um reconhecimento de firma na transferência do cavalo dele, que esse cara pode chegar no cartório hoje e praticar o ato dele normalmente. Olha só que coisa. Porque quando você fala que o tabelião, nós vamos avançar aqui num ponto mais complicado, que eu entendo desse estatuto, mas hoje, em tese, alguma pessoa um pouquinho mais desavisada poderia achar o quê? Já que eu tenho que conferir plena capacidade para a pessoa que, em tese,
tem uma deficiência mental que anteriormente geraria uma incapacidade absoluta nela, e hoje não mais, se ela é capaz, então vai lá. O sujeito vai fantasiado de Napoleão no cartório e fala, olha, eu tô aqui porque eu quero vender o meu cavalo por tantas moedas e eu quero que esse cavalo seja do fulano. O Napoleão é capaz e, consequentemente, ele vai poder praticar os atos dele da vida civil. Tá certo esse raciocínio, gente? O Napoleão hoje pode ir lá no cartório e praticar todo e qualquer ato da vida civil? Existe isso? E é claro que não. O Napoleão, antes de 3 de janeiro de 2016, ele não podia praticar diretamente o ato dele no cartório e ele continua não podendo praticar, porque hoje criou-se a figura da curatela para quem? Para o sujeito que é capaz. Boa noite aí para o pessoal de Ji-Paraná. Então, olha só que grande mudança. O Napoleão, até 3 de janeiro de 2016, era incapaz. Como Napoleão vai manifestar sua vontade? Por intermédio de um curador. Pós 3 de janeiro, o Napoleão, boa noite para Márcia, continua agora, ele passa a ser o quê? Civilmente capaz. Mas o Napoleão vai poder praticar pessoalmente os atos da vida civil dele? E a resposta é que não. Ele não poderá fazer a prática desse ato. E, gente, isso tudo parece... o Felipe fez um trechinho aqui no artigo dele que eu acho que vale a pena nós lermos nesse momento, no qual ele diz o seguinte: se a pessoa não expressar a sua vontade diretamente, em especial sobre os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, deverá comparecer o curador, boa noite aí para o pessoal de Minas, ou pessoa para a tomada de decisão apoiada. Então, eu tenho me questionado muito a respeito disso. Cíntia, muito bem, por que considerá-lo capaz? Porque é mais politicamente correto? Porque o efeito prático continua o mesmo e eu vou além. Essa mudança, e eu vou explicar, esse é o tópico final do nosso bate-papo de hoje, essa mudança pode ter trazido um problema seríssimo para os cartórios, que eu vou explicar daqui a pouquinho qual é. E que tem a ver, para quem é um pouquinho mais afoito e às vezes pode me perguntar, com o artigo 83 do Estatuto, mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Então hoje, gente, a primeira ideia que eu quero que vocês tirem é qual? Aquele sujeito, o Napoleão Bonaparte, ele não é mais incapaz, ele é capaz, mas ele tem que manifestar a vontade dele por intermédio de um curador. Ele não pode ir até o cartório e externar a vontade dele, tá bom? Tenham isso como bem claro. Como o Felipe disse aqui no artigo dele, ou ele vai ter um curador ou a tomada da decisão apoiada, que é um segundo ponto que eu quero falar aqui até em tom de crítica. O artigo 1783-A do Código Civil, que prevê a tomada de decisão apoiada, diz que a tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre os atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer sua capacidade. Pessoal, se esse sujeito é incapaz, será que ele tem condição de escolher 2 pessoas? Tudo bem, alguém pode me falar assim, Arthur, vai participar um juiz. Ô Márcio, o artigo do Felipe, ele foi publicado em vários lugares, o nome desse artigo é Nova Lei Reforma Capacidade no Código Civil, tá? Joga no Google, Felipe Leonardo Rodrigues é o autor, você vai ser remetida para o blog do 26º, provavelmente, que é a origem, mas esse artigo foi publicado em diversos sites. Voltando à tomada de decisão apoiada, vocês acham mesmo que um cara que é incapaz vai ter condição de eleger 2 pessoas para tomar essa decisão apoiada em nome dele, mesmo que tenha participação do Poder Judiciário dentro desse procedimento? Onde que está a lógica disso tudo? Tem coisas que parecem... tem algumas coisas que eu insisto. Eu não quero que me interpretem mal com isso, porque eu sou um grande entusiasta da inclusão social daqueles que necessitam. Mas eu não acho que mudar nome
vai gerar inclusão social. O sujeito é deficiente e é incapaz, e ponto final, não tem problema nenhum nisso. Agora, essa história de falar que ele é capaz, que não sei o quê, para mim, está gerando um grande problema, que vai ser essa confusão. Esses exemplos que a gente está falando, nós sabemos muito bem como são alguns ativistas que gostam de pregar preconceitos e congêneres, quando na verdade isso não existe. E quando nós formos para a reta final, vocês vão entender o que eu estou falando e que eu estou preocupado, inclusive, com isso. Professor Vitor falou no artigo... hoje em dia tudo é preconceito. Nos artigos do professor Vitor Kimpel, O Estranho Caso do Inimputável Capaz, ele faz a seguinte pergunta que eu quero repassar para vocês. E eu vou dar a resposta também que ele deu. Ele fez a seguinte pergunta. Boa noite, Tâmara, tudo bem? Pode o juiz criminal reconhecer a inimputabilidade por doença mental e aplicar a absolvição imprópria, abre parênteses, medida de segurança, e condenar a indenizar? Olha, e aí ele encerra essa pergunta com a seguinte, que é uma bizarrice, como ele chamou. Eu paro por aqui diante dessa bizarrice, porque o Código Penal continua inalterado. E como é que vai ficar essa questão? Então o sujeito é inimputável, mas ele é capaz e pode pagar? Como é que funciona isso? Então, professor Vitor, vocês podem ler no artigo dele, ele traz algumas bizarrices criadas aí pelo sistema. E, falar a verdade para vocês, eu não gostei. Talvez, né, Lucas, tratar de forma igual os desiguais, isso pode ser um retrocesso mesmo. Eu te confesso, Lucas e demais colegas, que eu não gostei muito dessa figura do Estatuto do Deficiente. Eu acho que nós não podemos, por conta dessa, como eu disse, dessas questões de se tratar tudo como politicamente correto, sair mexendo nas coisas e esquecer da vida real. E a vida real vai começar a nos trazer problemas. Eu trouxe, talvez, não sei se todos aqui estavam no início da transmissão, eu trouxe o conteúdo de uma decisão da Corregedoria Geral de Justiça, que eu vou encerrar com ela para quem quiser printar a tela e ler, mas para quem quiser guardar é o processo CG, número 2014/121895. Então, repetindo, processo CG, número 2014/1218/121895, tá? Até vamos ver se sai aqui na tela para vocês printar. Acho que quem quiser pode printar agora o número dessa decisão, mas ao final eu encerro aí para vocês conseguirem guardar. Por que essa decisão é importante, gente? Quando nas aulas que eu sempre dei sobre incapacidade pré-estatuto e pós-estatuto, eu sempre gostei de colocar uma pergunta para o pessoal, que é o quê? O tabelião está lá, vamos ficar no caso do Napoleão, tá? Napoleão vai até o cartório, nós hoje, apesar dele ser capaz, nós vamos precisar de um curador, mas eu estou em dúvida se o Napoleão é maluco ou não. Pergunta, peço atestado médico? Ou eu, tabelião, tenho que fazer a minha análise notarial, o meu juízo de capacidade e dar uma condução ao caso? E eu sempre defendi e continuo defendendo que eu não gosto do pedido de atestado médico. Eu acho que pedir atestado médico é jogar a responsabilidade para um profissional que não o tabelião para a qualificação. Por que eu falo isso? Pois então eu vou te convencer agora que o colega falou, por segurança jurídica eu pediria. E inclusive, gente, o que é muito importante vocês saberem é que essa decisão da corregedoria aqui que eu trouxe, ela fala que foi uma boa cautela do tabelião pedir o atestado médico. Tá? Então ele fala aqui, ademais, no mesmo dia da lavratura do testamento, o médico, sob os cuidados do qual estava a testadora, atestou que ela estava em pleno gozo de suas faculdades mentais. Tá bom. Então,
é bom pedir atestado? Então eu vou me manter no exemplo do Napoleão. A Cíntia já falou duas coisas. Eu tenho dois problemas com atestado médico. Primeiro, existe uma situação que é muito corriqueira, principalmente em algumas cidades menores, que é o quê? Tem um médico amigo da família. E para o brasileiro, interditar uma pessoa, que agora esse instituto mudou, mas vamos dizer, nomear um curador para uma pessoa e dizer que ela não pode responder pelos seus atos da vida civil, é um castigo. E quando isso se faz necessário, o que acontece é o quê? Eu vou naquele médico que cresceu comigo e falo, fulano, eu estou precisando de um atestado para mamãe, porque ela não está legal e ela precisa ir lá no cartório, mas aquele mala do tabelião está pedindo um atestado. Você não dá um atestado para mim? Você lembra? Ela fazia bolinho de chuva para gente, ela fazia um arrozinho gostoso, ela está bem. Ninguém entende o que ela fala, mas eu entendo. E o médico, por carinho e por zelo, ele vai lá e vai dar o atestado médico. Aí essa pessoa vai levar o atestado médico e eu pergunto, vocês vão aceitar isso aí? Eu espero que não. E se você não vai aceitar, eu te pergunto, por que você pediu? Porque eu acho o seguinte, a partir do momento que você pede atestado médico, você tem que, para ser coerente com a tua exigência, você vai ter que aceitar o que está escrito nele. Então, se você chega para o Napoleão e fala o seguinte, Napoleão, me traz um atestado médico, e o Napoleão vai para o médico amigo dele e traz um atestado falando que ele está são, você vai fazer o quê? Você vai praticar o ato do Napoleão só porque ele trouxe um atestado médico? Eu torço para que vocês não façam isso. E aí eu faço a pergunta, por que pediu? Para mim, minha opinião particular e que eu externo há muitos anos, e infelizmente eu acho que ela é minoritária, se nós não somos médicos, é o seguinte, nós não somos mesmo. E se eu acho que esse sujeito precisa apresentar um atestado, para mim, já é razão mais do que suficiente para direcionar ele para outro lugar que não a manifestação direta no extrajudicial. Essa é a minha opinião. Se você acha que o cara precisa apresentar atestado médico, o cartório não é o lugar para ele externar a vontade dele. Sinto muito. Eu acho que não é dúvida, não é nada. Orientação, nomeie um curador. Tá? A fé pública do tabelião é mais citada pela colega, vale mais que tudo isso. Agora, eu não coloco a minha fé pública em risco por conta de um atestado médico. E se eu tenho uma pessoa que eu desconfio, que eu tenho uma vaga desconfiança que ela precisa me apresentar atestado, sabe o que eu faço? Senhor, vá até o Poder Judiciário e providencie a nomeação de um curador ou uma tomada de decisão apoiada ou o que quer que seja. Agora, diretamente, você não vai externar a vontade no cartório. Agora, quero deixar claro, hein, gente? Isso é uma opinião que é minha, é bem particular minha, e eu acho só que o atestado, na minha opinião, eu não acho que ele tenha valor, apesar dessa decisão. Arthur, boa noite, penso mesmo. Alexandre de Motuca, obrigado, Alexandre, boa noite aí para você, obrigado por estar aqui nos acompanhando. Muito legal que tem tem muitos colegas, bastante gente de cartório aqui acompanhando o nosso trabalho, fico feliz com isso. Agora, que fique claro, gente, tem muita gente prestando concurso e eu não quero que a minha opinião pessoal prejudique ninguém, apesar de eu achar que é uma opinião que, bem fundamentada, pode ser considerada uma resposta correta. Mas essa decisão da corregedoria que eu trouxe disse que pedir atestado médico é uma boa cautela. Já pensou que os requisitos especiais do testamento do cego foram revogados? Pode ser, Lucas, eu não me programei para entrar nesse nível de detalhes, mas com certeza, se você for pensar que tudo é igual agora, esse é mais um exemplo que não tem mais diferença. É tudo igual, tem que ser tudo igual. Gente, caminhando para o último tópico dessa nossa exposição de hoje, eu quero compartilhar com vocês. Na prova dá para contar a história do bolinho de chuva, pode ser, bolinho de chuva que na verdade a minha avó fazia muito bem pra gente. O colega, o Bruno, se eu não me engano, pedir o atestado não obriga, eu concordo com você, mas eu acho ilógico você pedir se você não vai usar, ele não obriga,
Mas se você acha que ele não obriga, então não pede. Você como tabelião e como oficial, tem uma qualificação enorme para dizer se uma pessoa pode externar a vontade dela dentro do cartório ou não. Entendeu? Acho que pedir atestado, na minha concepção, é um erro. Agora, se vocês quiserem fazer, quem quiser fazer isso daí, faça, que vocês até tenham amparo legal. Eu estou tentando dar um olhar prático para vocês de como eu entendo que é incongruente essa exigência. E não gosto e não uso também. E não recomendo em aula, apesar de eu saber que talvez a minha posição seja minoritária. Mas, galera, só para a gente avançar, que daqui a pouco eu tenho que assistir o São Paulo perder, né? Como um bom corintiano, nós vamos torcer para o São Paulo perder hoje nessa pré-Libertadores. Brincadeira, para descontrair um pouquinho antes de ir para o próximo tópico. Uma brincadeira com fundo de verdade. Tem um artigo que me preocupa muito. O atestado pode induzir o juiz a pensar que está... Boa, Lucas. Muito bom. Muito bom. Colocação do Lucas perfeita. Agora, pessoal, vamos lá. Artigo que me preocupa. Artigo 83. Os serviços notariais e de registro não poderão negar ou criar óbices ou condições diferenciadas à prestação dos serviços notariais e registrais em razão de deficiência do solicitante, devendo reconhecer sua capacidade legal plena, garantida e acessibilidade. E quem descumprir isso aqui comete crime, hein? Artigo 88 e seguintes. Qual que é o problema e o meu medo com isso? Será, gente, que nesse exemplo do Napoleão, que eu tratei agora há pouco, se o Napoleão vier com um advogado, ele não vai querer falar que se você não deixar o Napoleão manifestar a vontade dele, você está infringindo esse artigo 83 e cometendo crime? Esse artigo 83, aliás, gerou uma ação muito bonita da Anoreg de São Paulo. Hoje todos os cartórios têm disponível a interação para o surdo. Tá? Nós temos aí uma possibilidade do surdo ir no cartório e interagir por um programa de câmera como esse que nós temos, e ele manifesta a vontade dele diretamente, fruto desse artigo 83. Aliás, nós tivemos um teste com um pessoal, com uma associação de surdos de Itacoaquecetuba esses dias. Foi muito emocionante a alegria que eles estavam em poder manifestar a vontade deles diretamente, sem ficar aquela bagunça para tentar entender o que eles estavam dizendo. Foi muito legal, eu fiquei muito feliz mesmo com isso. Um daqueles dias recompensantes de profissão, que você vê gente que fica feliz mesmo só de poder estar externando a vontade deles de maneira direta. Isso sim é inclusão, sem sombra de dúvidas, e foi muito emocionante, foi muito legal mesmo. E isso é legal, isso é bacana de fazer. Agora, o que eu fico pensando, gente, é o seguinte... Esse artigo 83 que você não pode obstar a prática de atos e nem criar condições diferenciadas, eu tô com medo desse artigo, gente, porque essa história de você infringir, de ser crime, essa situação, dá um medo de alguém querer falar que ao brecar o serviço do Napoleão dentro do cartório, você vai estar cometendo crime porque você está não... permitindo, essa posição minoritária pode acabar judicializando a questão em sentido contrário à vontade da lei. A colega não consegui entender sua pergunta. Se você quiser tentar me explicar, a gente pode trabalhar aqui. Mas eu tenho medo, gente, do artigo 83 e de alguém alegar que nós estamos cometendo crime. O Napoleão pode casar, por exemplo. Eu não quis citar aqui, gente, mas olha, eu vou ler para vocês um texto aqui, o artigo 6º da lei, que o Felipe traz também no artigo dele. A deficiência não afetará a plena capacidade, inclusive para casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, escolher número de filhos, fertilidade, direito de família, guarda, tutela e adoção. Mais nada é influenciado, mais nada. Tudo pode. Tudo pode. E aí, eu sou obrigado
a ler e a ter que aceitar não, porque eu não aceito e estou até externando minha contrariedade. Eu sou obrigado a ouvir observações de que esse tipo de lei gerou inclusão social. Me desculpa, eu acho que ela tem pontos valiosos de inclusão social, mas a essência dessa lei não me parece que tenha protegido de grande maneira a figura do deficiente nesses aspectos notariais, tá? Eu estou me atendo a isso aqui, que fique bem claro. Eu acho que gerou uma grande insegurança para o usuário, gerou uma grande insegurança para o tabelião e sua equipe de colaboradores que estão sujeitos a cometer crime, rejeitar o atestado e indicar... Olha, Aline, eu acho, eu entendi agora a sua pergunta. A colega pergunta, rejeitar o atestado e mandar para o judiciário não é um caminho oposto ao da desjudicialização? Desjudicialização tem como pressuposto básico segurança jurídica. Tá? Então eu acho que o Poder Judiciário, dentro desse universo da desjudicialização, ele tem que se ater exclusivamente a problemas que demandem a sua interferência. E eu acho que esse é um deles, a minha opinião. Tá? Eu respeito a sua, talvez em sentido oposto. Mas eu acho que o Poder Judiciário vai interferir nesse caso porque nós precisamos dele. O atestado médico não garante nada. Tá? A minha opinião, respeitando, obviamente, essas opiniões em sentido contrário. Mas é isso. Para mim, o quadro que nós temos pós-Estatuto do Deficiente na atividade notarial é um quadro um tanto quanto nebuloso. Ele é muito bem delimitado em termos legais. Se você lê, e para quem está estudando para a primeira fase, se você lê o Estatuto do Deficiente, você sabe exatamente aquilo que você tem que responder. Está tudo bem claro e delimitado. Agora, pensando na prática notarial, na atividade notarial, eu acho que nós estamos numa situação ainda um pouco nebulosa. Vamos aguardar, né? Nós estamos ainda com um mês de estatuto, porque, aliás, um mês exatamente hoje, né? Hoje é 3 de fevereiro. Então vamos aguardar, vamos estudar, vamos procurar compartilhar a experiência. Se eu tiver alguma, eu me comprometo a estar aqui externando para vocês, juntamente com a minha opinião, é claro. Mas eu acho que o momento agora é de cautela e tentar entender essa mecânica como um todo. Tá? Então, eu espero que as palavras de hoje tenham sido úteis para que vocês reflitam a respeito dessa situação. Talvez nós estejamos saindo daqui com mais dúvidas do que certezas, é uma possibilidade, mas é um assunto um pouquinho cabeludo mesmo e que vai demandar, nós vamos ter que por algum tempo mastigar isso tudo e entender como é o funcionamento desse estatuto na prática, tá bom? Essas eram as colocações que eu queria fazer, caminhando aí para uma reta final. Quero dizer a vocês, eu falei já no começo da transmissão, que teremos um curso preparatório para a primeira fase do concurso de São Paulo, lá no curso VFK. Quem quiser saber mais, acesse o www.vfkeducação.com, tudo junto, sem acento, e é .com, não tem .com.br. Olha, Eduardo, ele é pós-edital, eu não lembro se ele está exatamente nos tópicos do edital, mas eu estudaria. Eu acho que você pode estudar, eu acho válido você ler. Eu não vou mentir para você, eu não sei se ele consta especificamente. Por exemplo, no caso do CPC, eu lembro que está escrito que vai estar em vigor para a prova aquele código que tiver em vigor na época da prova, que é 10 de abril. Então, nós estamos no aguardo ver se o CPC efetivamente vai entrar em vigor agora em março. Talvez o Código Civil esteja com dispositivo semelhante no edital, você pode dar uma lida lá. Mesmo que não tenha nada específico, eu acho bem recomendável a leitura, porque a prova está há 4 meses da entrada em vigor do Estatuto e eu acho muito bem que pode cair. O pessoal estava me perguntando sobre a data de um evento que eu falei aqui outro dia, que é o Dobradinha Acadêmica, um evento que eu vou fazer em São Paulo, capital, com o Gilberto Cavicchioli.
Eu vou falar sobre escritura pública e ata notarial na parte da manhã, e ele sobre excelência no atendimento ao cliente na parte da tarde. Quem quiser se programar, nós já agendamos para o dia 19 de março, que é um sábado, tá bom? Então teremos um dia inteiro de estudos sobre escritura pública, ata notarial e excelência no atendimento ao cliente. Quando eu tiver com maiores informações, eu passo para vocês, mas vai ser em São Paulo, capital, na Rua Estados Unidos. Eu não me lembro o número exato. Tá? Depois eu acredito que a partir do dia 15 de fevereiro agora tenhamos maiores informações. E por fim, convido vocês a conhecerem as redes sociais do cartório, onde também tem bastante informação. O Facebook, canal no YouTube e LinkedIn é Tabelião Del Guércio. Falando em YouTube, hoje nós colocamos uma nova palestra lá no YouTube, que é o Direito de Família e Sucessões perante o Cartório de Notas. Foi uma palestra que eu fiz na OAB de Arujá no ano passado. Eu gravei e estou disponibilizando para vocês no YouTube. Nós falamos sobre inventário e divórcio extrajudicial, carta de sentença notarial e testamento público. Então, quem quiser, dá um pulinho lá no YouTube, que essa aula foi inserida hoje e tem outras, tá? Para quem quiser também dar uma olhadinha. Tem aula sobre protestos, sobre tantas outras coisas. E o nosso Instagram, que é o Insta Cartório, para quem quiser também conhecer e prestigiar aí o que a gente vem fazendo. Tá bom, gente? Agradeço a todos vocês pelo prestígio na aula de hoje. E eu vou encerrar o canal no YouTube, Jerônima. Você procura por Tabelião Del Guércio, tá? Joga lá no buscador. Obrigado aí pela presença do Cadu, do Lucas, meus amigões, Ana Paula, Carolina, bastante gente aí, pessoas que estão nos acompanhando, Diego, Cris, meu primo Jotinho, Ana Paula, Diana, Márcia, Melissa, muita gente aí acompanhando, eu fico feliz com isso. E em breve a gente volta aí com o Darley também, obrigado pela presença. Vamos ver quando teremos aí o Tico, boa noite, Herman de BH, muita gente querida aí, muito obrigado, Margarete. Eu vou encerrar nossa transmissão de hoje deixando na tela a ementa e o número da decisão da corregedoria que eu falei para vocês sobre o testamento público, tá bom, gente? Então é isso. Uma boa noite. Carol, chegou tarde, mas você vê na reprise que dá tempo. Jerônima, Cíntia, valeu para todos. Uma boa noite e um bom restinho de semana para vocês. Fiquem com Deus e obrigado. Tchau, tchau.